Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Foi noticiado com algum alarido a notícia de uma moça que sofre de neoplasia do trigêmeo, né? Considerada uma das piores dores do mundo, e que fez uma vaquinha para poder ir para a Suíça e ter uma eutanásia porque não suportava as dores. Eu tive neoplasia do trigêmeos causada pelo bruxismo, é um nervo que ele tem três pontas assim, três pontas aqui, né? Comanda basicamente a mandíbula, o rosto, o nariz e aqui, que faz isso daqui, por exemplo. E bom, ele causa uma dor horrível. No meu caso era causado pelo bruxismo, então consegui resolver com sessões de quiropraxia. É uma pseudociência, porém comigo funcionou. Porém, bem anteriormente a isso, eu estava discutindo com três amigos, e um deles era um católico fervoroso, e sério mesmo, certo? Tá, e não tinha aquelas frescuras desses tradicionalismos que nós temos, por exemplo, padre virado só para o altar, rezando em latim, por aí vai. Não, isso daí é extravagância que não em si não acrescenta nada. Que nem o José, boa parte do que foi salvado do Tupi, a sua gramática foi pelo José de Anchieta que usou para evangelizar os índios. Enfim, voltando. Então nós estávamos discutindo sobre a questão da morte, né? E aí, e o fim da vida e a eutanásia, e o direito de viver, certo? Então, bom, meu argumento era de que a vida, eu sou ateu, a vida pertence à pessoa, certo? Então ela pode fazer do que ela bem entender, do que ela puder. Perfeito? Se, por exemplo, ela quiser terminar com ela pode. E também por isso, por exemplo, eu sou contra pena de morte e prisão perpétua, porque, bom, pena de morte, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E também prisão perpétua é a versão mais cara da pena de morte. E mais cruel, porque você não sabe quando vai ser, você tem a incerteza do fim. Quando você tem essa certeza, tem a data marcada da execução, você tem uma certa. Você fica menos ansioso, fica só com medo de como será, de sofrer e por aí vai. Certo? Então assim ele discutiu, não, a vida foi dada por Deus e ele que tira. E nesse dado momento, assim, nós decidimos, com um terceiro amigo intermediando, né, parar com a discussão. Por quê? Porque basicamente a gente ia juntar vários argumentos que não funcionam um com o outro para reforçar as nossas opiniões, as nossas crenças. E a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que, de fato, isso é uma questão de fé, de crença. E aí que estão as questões. Por exemplo, a gente pode discutir política, futebol e religião. Porém, a gente não pode discutir, por exemplo, fé. E eu digo fé porque é o que está nesses 14 centímetros cúbicos ocupando, que é o cérebro. Ele está lá, entendeu? Você acredita, certo? Então, por exemplo, tem gente que encomendava rezas quando morria, né? Isso aparece no alto da barca do inferno, por exemplo. Gente que encomendava rezas para a alma dela. E aí diziam que ela não era no valor porque não teria a sinceridade, que nem uma carpideira também para chorar. E atualmente elas também prestam serviço de contar piadas em velórios, em enterros.
É perfeito. É um serviço raro, né? Mas que ainda existe. Bom, enfim, e aí como eu acho que a vida pertence à pessoa, ela pode fazer o que ela quiser, então eu acredito que se a pessoa tiver consciência do que ela está fazendo, ela pode ela pode fazer o que quiser, tanto tentar prolongar a vida com energias, quanto viver 10 anos a mil, como muitos roqueiros diziam, do que 1000 anos a 10. Certo? Então é assim que eu penso. Então é uma liberdade que nós temos do que fazer conosco. Certo? E ainda porque nós já somos atenazados pelo outro. Porém, ele não acreditava, tinha essa fé, né, no ser superior, então ele acreditava que essa vida foi uma concessão dele. E nisso, como eu disse, voltando. Então o que acontece é que, nem dando outro exemplo, uma amiga tinha a avó de 90 e poucos anos e ela, digamos assim, estava desenganada, né? Estava desenganada pelos médicos, basicamente já sofria de demências e tudo mais. Tinha um monte de falhas no organismo, usava fraldas e por aí vai. Já não andava, vivia em macas, assim, tinha que ser exercitada pela pessoa que cuidava dela. E, bom, também já avisava a família, olha, uma hora o organismo dela vai parar. E parou, certo? E, bom, no caso dela, muita gente aventaria essa hipótese, né, de, por exemplo, uma eutanásia. Porém, como eu disse, como a pessoa como eu acredito que a vida pertence à pessoa, então eu acredito que ela tem que decidir se ela sofrer de uma demência, como o caso dessa senhora, dessa avó dessa amiga minha. Então eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida dela, certo? De, digamos assim, desplugar, puxar o plug da tomada, por exemplo. Mesmo que, e mesmo se você manter e um segundo depois ela virar óbito, digamos assim, você preservar uma vida para um segundo depois ela morrer, entendeu? Certo? A gente não tem o direito de tirar ali, nem a liberdade de tirar um segundo da vida de alguém se ela não quis, se essa pessoa tiver, certo? Ninguém, seja o Estado, a sociedade, melhor dizendo, cuja manifestação é o Estado, entendeu? Ninguém. Pra mim, todos os assassinatos são, de certa forma, imperdoáveis. Perfeito? É claro que há outras contestações, mas não vou entrar em exceções. Estou falando de generalidades. Então, para continuar, encerrar o assunto, assim, bom, usando uma frase do Voltaire, apenas depois da morte a gente vai saber que era feliz. Que é o sentimento nostálgico que a gente era feliz e não sabia, ou era feliz e sabia até. Certo? Que é, pelo menos pra mim, né, que não acredito numa transcendência. A gente começa da escuridão do nada pra pro vácuo da eternidade, que é basicamente nada. Porém, como ele acredita numa transcendência, numa escatologia, então, né, ele irá pensar, ele poderá ver a sua felicidade. Bom, e é isso. Ele pode se dar o direito de ser otimista, né? E acreditar em algumas coisas que eu, por exemplo, sei que não há como. Perfeito? Isso é sou eu falando
da naturalidade do quanto se questiona, quando se questiona temas como, por exemplo, aborto, e assim, e a morte, certo? É que nem, por exemplo, a gente discute onde começa a vida, certo? E aí tem gente que usa o exemplo tosco de que se o cientista acha um punhado de células em outro planeta, é considerado vida. E o que não é. É considerado uma evidência de que há vida em tal planeta. E aí, conforme a investigação, a gente vê se ela é alienígena ou foi que a gente transportou para lá, como por exemplo o caso de um satélite, uma sonda espacial, né, que alguém espirrou nela e as bactérias foram se cultivando lá, conseguiram sobreviver no espaço, certo? E estava lá acidentalmente. Entendeu? Então, assim, basicamente distorcem argumentos. E nisso também, quando termina-se a morte, por exemplo, tem a morte cerebral, porém que o corpo é estimulado a continuar funcionando, porém o cérebro já foi, né? Você estimula o organismo externamente para poder tirar o que puder ser aproveitado, como corações, órgãos e por aí vai. E bom, e aí, porque assim, nós mesmos, se vermos alguém desabando, assim, tendo mal súbito, a gente vai pensar na que se o coração não tá batendo e a pessoa não tá respirando, ela já foi. Né? Que nem algumas pessoas que foram enterradas vivas acidentalmente, né? E é isso, tá? Por exemplo, e aí que a gente cria parâmetros, porque senão fica se discutindo e não se chega a nada, certo? É a necessidade de parâmetros que a gente precisa para isso, porque senão vai ficar tudo ao gosto e aí a gente acaba perdendo os critérios, vai se relativizando tudo e basicamente 2 mais 2 pode ser 5, quanto pode ser 3,14 e 4. Do mais é só isso. Tente ser feliz e obrigado.